A história mais bizarra que eu já vivi e a que mais pedem pra eu contar. De todos os dates ruins e casos bizarros que eu já presenciei, eu tenho um top 1 que meus amigos sempre pedem pra eu recontar. Então eu trouxe aqui hoje pra compartilhar com vocês. Espero não esquecer de nenhum detalhe. Por muito tempo eu tive Tinder instalado. Na verdade, agora eu até tô com ele de novo, já até comentei isso nos stories, porque vocês me encontram, vira e mexe. Sim, sou eu, não é nenhum perfil fake. Mas eu não fico fuçando muito. Então as pessoas me encontram lá e vão me mandar mensagem no Insta, tipo, oi, te vi no Tinder e tal. Se eu entro no perfil e acho que é uma pessoa interessante, a gente continua a conversa, se não, não quero, muito obrigada, vida que segue. Daí eu recebi a mensagem de um cara que eu olhei o perfil e falei, uau, que homem. Como eu sou muito alta, já comentei isso várias vezes, eu tenho 1,80 de altura, eu aprendi a ver por foto se o cara é alto ou não. E pegando alguns detalhes ali das fotos dele, eu percebi que não, que ele devia ter, sei lá, 1,70, talvez até um pouco menos. Mas ele era muito pacote completo. Eu falei, vou dar uma chance pro cara. Do Instagram passamos para o WhatsApp, começamos a conversar mais. Eu odeio falar no telefone, mas ele me ligava, a gente batia uns papos mega inteligentes, ele era super legal de conversar, assim. Não vou falar quem é, obviamente, mas vida profissional, tipo, dá aula nos lugares incríveis, entende de tudo e... O cara é um crânio sensacional. Até mostrei pra minha mãe, ela falou, nossa, ele é muito pra você não vai ter assunto com ele. Eu tipo, deixa comigo. Ok, a gente conversou mais ou menos 1, 2 semanas, combinamos de sair num domingo. Sábado, de madrugada, ele me ligou e falou que precisava conversar comigo sobre algumas formas de relacionamento e queria saber o que eu achava. Só que isso já devia ser tipo 1, 2 da manhã e no final eu achei que ele só queria conversar putaria e não dei muita moral porque não tava afim. E aí, quais eram essas histórias que ele falou por telefone? De uma forma mais sucinta, ele disse que ele não transava com as mulheres dele e que ele tinha visto que eu tinha feito um post uma vez falando sobre lado feminino e lado masculino e que ele acreditava que o lado feminino dele era muito desenvolvido, do mesmo jeito que eu tenho o meu lado masculino muito desenvolvido e tal, e a gente ficou falando sobre o equilíbrio disso, um papo bem psicológico, assim. E aí eu perguntei, mas por que você não transa com as suas mulheres? Ele falou, não, eu gosto de contratar homens para transar com as minhas mulheres e homens que tenham, tipo, uma bela de uma rola. Eu olhei, eu tipo, nossa, mas e o que você fica fazendo? Aí ele falou, não, se o cara goza na mulher, eu chupo pra limpar. E eu gosto de uma posição, tipo assim, imagina ela de 4. Então, tipo, ela tá aqui de 4, o cara tá aqui comendo ela e eu fico embaixo, levando bola na cara. Eu olhei aquilo e falei, gente, isso é uma grande fantasia. Não é real, ele só tá querendo falar putaria, não tô afim. Aí ele perguntou se eu já tinha ficado com mulheres, se eu já tinha usado cinta. E eu falei que cinta eu nunca tinha usado. E ele perguntou se eu usaria com ele. E aí eu falei que não. Tipo assim, pra fazer inversão de papéis e eu comer o cu dele. E eu falei que eu não tinha interesse. Eu nunca falei nunca, né? Mas não. Continuei achando meio estranho, cortei a conversa. Ok, no dia seguinte, mesmo assim, topei sair com ele. A gente combinou, a gente ia jantar, sei lá, ele ia passar pra me buscar tipo às 7 horas. Ele atrasou 2 horas. Passou pra pegar na hora que eu entrei no carro e eu vi aquele bracinho segurando a direção, aquele braço curto. Falei, esse cara não tem 1,70. Nunca, ele é muito mais baixo que isso. Já tava lá, né? Vamos. Aí ele virou e falou que, como já tava tarde, pra gente não ir jantar, pra gente ir no cinema. Eu, ok. Só que, pra quem é de São Paulo conhece, nós fomos no Cinépolis do JK. Sabe? Aquelas cadeiras namoradeiras. Essa é uma informação um pouco mais pra frente. Antes de chegar no cinema, na hora que a gente parou no estacionamento do carro, ele me beijou. E assim, com todos os anos de prática que eu tenho na minha vida, eu tenho certeza absoluta que ele chupou um pau antes de sair comigo. Sabe aquele pau, as mulheres vão entender? Aquele pau que deixa gosto na boca? Que tipo impregna? Esse pau. E o beijo tava com gosto de rola alheia. E aí eu morri de nojo, falei, fudeu, mandei mensagem pras minhas amigas, tipo, eu quero sair daqui, não sei o que eu faço. Um PS, ele pediu pra eu ir de salto pro encontro. Eu uso tênis e chinelo, é salto em raríssimas ocasiões. Agora imagina sair de salto, eu com 1,80, vou ficar com tipo 1,92, com um cara que falou pra mim que tinha 1,70, mas que deve ter tipo 1,66.
ia ser uma coisa completamente desproporcional. E óbvio que eu não fui. Eu ainda fui de rasteirinha pra ficar bem mais baixa, bem mais próxima do chão. Tá, voltando para o cinema, fomos pra maldita poltrona namoradeira. Então não tinha muito como fugir, né, do contato. Tava querendo morrer, não queria mais estar ali, não queria beijar o cara. A gente foi assistir um filme, na época, Pegando Fogo, que é de um chefe de cozinha. E é um filme chato, ruim, péssimo, e a hora não passava. E nitidamente eu tava desinteressada no filme, mas eu precisava mostrar que eu estava interessada, que eu não queria mais ficar com ele. E aí, esse que ele fez uma coisa pra chamar minha atenção. Eu quero olhar pra câmera, mas eu quero olhar pra reação de vocês também. Eu não quero olhar pra você. Não, a cara tá maravilhosa, porque a cara deles atrás da câmera tá tipo assim. O que vai vir dessa história? Para chamar a minha atenção, o que ele fez? Abriu a calça, pegou a minha mão e colocou lá. E assim, não tem nada aqui que eu possa exemplificar. Pega o negocinho do carregador ali. Um PS, como eu falei, eu tenho 1,80 de altura e a minha mão é muito grande, tipo, muito. Presta sua mão aqui que é pequenininha. Dá pra ver? A minha mão é bem grande. Ou seja, imagina a minha mão cobrindo um pau que é, acho que, um pouco menor do que isso. Cobre, né? Literalmente. Só que o que eu falei? Tô com o negócio na mão. O que eu faço? Nem acredito que eu tô falando isso num vídeo pro YouTube, cara, mas tudo bem. Aí tem um nome, né? Como é que chama? Para borboleta, paraquedio. Tem um nome, a punheta com gancho, assim. Aí fiz assim, né? E era exatamente isso. Era assim. Com a pontinha do dedo. Fiquei em choque, tudo na minha cabeça fez sentido. Eu percebi que aquilo que ele tinha falado antes por telefone era real, ele realmente não tem como transar, então ele achou aí um meio de se satisfazer, então ele contrata homens, por isso ele gosta de mulheres altas, porque ele gosta desse negócio, tipo, ele se rebaixa, sabe? Ele é completamente submisso, ele tem um nível de submissão que é bem hard, ele gosta de golden shower, ele virou pra mim e falou que quando eu fizesse cocô ele ia querer limpar, tipo, nesse nível de submissão. E... Tá brutal. eu que passei pela história. Eu fiz sessão de terapia pra falar sobre isso, porque eu achei um caso tão assim, caralho, velho, olha que doideira. E eu conversei com o meu psicólogo da época pra gente entender. E é muito isso, de duas uma. Ou ele opera, não, 3 opções, né? Ou ele é infeliz e não transa, ou ele opera e coloca uma prótese, ou ele faz o que ele faz. Ele tem dinheiro, graças a Deus, ele consegue contratar homens. Ele gosta de homens bem dotados também, né? Ele gosta muito de pé também. E aí uma vez ele me contou, vou contar como que ele me contou, que na verdade, pessoas que têm muita fissura por pé, no caso pé grande, é gente que tem tipo meio que complexo por inferioridade. Como se tivesse tipo pau pequeno ou fosse muito inseguro. Porque olha aquilo, porque se você parar pra pensar, no corpo da mulher, a única parte que tá projetada pra frente, como se fosse um pênis, é o pé. Enfim, toda essa parte psicológica é muito doida, eu acho muito interessante. E aí eu saí de lá, pelo amor de Deus, cheguei em casa, lavava minha boca, tipo, nossa senhora, esfregando que eu peguei pau de tabela, né? Passou. Ele mandou mensagem depois, meu amor, eu amei, não sei o quê. E eu, tipo, cara, desculpa, eu acho que você tem uma forma de relacionamento que não tem nada a ver comigo, eu não tenho interesse. Adorei te conhecer, você é um cara incrível, mas não vai rolar. Ele tentou insistir ainda por um tempo, passou. Acho que depois de uns 2 ou 3 anos dessa história, devia ter uns 19, 20, 21, 22, isso. Uns 2, 3 anos depois, eu tava trabalhando num lugar e esse que entra na sala, ele trabalhava no mesmo lugar, um dos trabalhos, porque ele tem muitos. Voltamos a conversar, eu tinha um trabalho da faculdade na época pra fazer de um tema que ele fala. Eu falei, cara, vou entrevistá-lo. Fui, entrevistei, eu fui pra um outro escritório dele e a gente aproveitou que tava sozinho e ele retomou o assunto. E eu aproveitei pra perguntar e eu virei, eu tenho certeza absoluta que você chupou um pau antes de sair comigo. E ele falou que não, jurou que não. Entramos no assunto, foi quando ele me falou esse negócio do pé. E a gente conversou e assim, ele trata isso com muita naturalidade. Ele falou, olha, minha condição é essa, o que eu posso fazer é isso. Até hoje, às vezes, vira e mexe, ele me manda umas fotos de, tipo, casais em que a mulher é bem mais alta e pede pra namorar comigo e me oferece viagens e etc. No final do ano passado, aconteceu uma coisa super legal, meio profissional dele. Eu mandei uma mensagem dando parabéns, a gente conversou, tipo, como tá a vida e tal. Acho que é uma boa pessoa aí que eu tenho um contato sem ser sexual.
Mas é uma pessoa interessante pra conversar, como eu falei, extremamente inteligente e tal. E óbvio que ele aproveitou a oportunidade pra dar em cima e pra retomar o assunto. E aí perguntou o que eu achava de homenagem, que ele queria muito fazer uma homenagem comigo e com outro homem. E aí ele virou e falou, que vergonha ali. Aí ele começou a falar de cenas e tal, que ele gostaria. E aí ele perguntou se eu já tinha feito dupla penetração. E que aí ele podia, tipo, comer meu cu. E ele ainda fala assim, é pequenininho, mas entra. Eu vou falar, eu só tô gravando esse vídeo aqui porque ele pediu. Não, cara, não. Óbvio que eu não topei, tá? Não, esse homenagem não aconteceu. Foi a última vez que a gente se falou, inclusive. Lembrei de uma coisa. Inclusive, quando eu fui fazer aquela entrevista pro projeto da faculdade e tal, ele virou, a gente retomou todo o assunto e tal, e aí ele virou e falou que ele tinha muitas saudades daquele dia, porque lembra como a sua mão cobria ele? Lembra porque eu falei da mão no começo do vídeo? Tipo, aí eu pensei comigo, óbvio, né? Tipo, minha mão já é grande pra caralho, já cobre muito pau por aí. O dele cobria inteiro. Enfim, ele gosta... Não sei explicar, ele gosta dessa humilhação. Eu fiquei bem sem graça na hora. E olha que pra eu ficar sem graça, é só situações assim. E é isso, acho que contei tudo. Essa é a história mais bizarra que eu já vivi. Micropênis existem sim. Eles podem ser desse tamanho, talvez até menores. Eu já vi uns vídeos em que realmente são muito pequenos. Mas eles ficam duros e eles gozam. E os caras, coitados, às vezes são problemáticos. Mano, imagina esse principal. Moral da história, mesmo que você tenha um date ruim, no final acho que vale a experiência. Viva uma vida com histórias pra contar e divirta-se.